para São Paulo. A gente vai atualizar o mercado paulista, mas a gente começa com um escudo do Corinthians na tela, porque esse é o tema mais palpitante. Felipe Facincani na tela para você na frente do Allianz Parque. Então fale sobre o Corinthians em tom moderado, mas traga informação sobre Henrique Dourado, as novidades do mercado paulista. Boa tarde para você agora, 12:07. Tudo bem, Felipe Mota? Ótima tarde para você, para o Rodrigo Bueno, para todo mundo ligado aqui nos canais Fox Sports. Dá para linkar Corinthians, Henrique Dourado e Palmeiras também. O Henrique Dourado jogou por aqui em 2014, né? Então já tem uma certa ligação. Ele que é de grande interesse no rival, até porque nessa história toda de mercado, o Palmeiras também está de olho, mas em um outro reforço que já também interessa ao Corinthians em algumas horas. O Corinthians ficou meio distante, aí se aproxima com algumas informações. Então, didaticamente, vamos contar tudo para o nosso amigo que está ligado conosco aqui nos canais Fox Sports e entender toda esta situação que envolve não só Palmeiras, mas Corinthians, mas o Fluminense e esse mercado da bola que não para de girar e a cada hora tem uma atualização diferente. É o seguinte, o Corinthians teve ao longo da semana toda essa novela envolvendo o nome do Henrique Dourado como novo camisa 9 da equipe. O clube sinalizou de forma positiva que tinha interesse no jogador. Circulou a informação de que o Corinthians ofereceu 8 milhões de reais, divididos em 4 parcelas de 2 milhões cada uma, para ter o jogador em definitivo. O Fluminense recuou, disse que o Henrique não sairia, só que o jogador já tinha todo esse interesse do Corinthians desde o ano passado, quando foi fechada a negociação do atacante Jô com o Nagoya Grampus Eights do Japão. E aí, portanto, o staff do atleta se mobilizou em tentar desvinculá-lo do Fluminense para levá-lo ao Corinthians na temporada 2018. Por isso que todo mundo, por parte do Henrique, foi aos Estados Unidos para negociar diretamente com a diretoria do Fluminense e também com a própria do Corinthians para fechar essa história em favor do clube paulista. Tanto é que nas últimas horas, ontem mais precisamente, o Fluminense fez a estreia na Florida Cup, acabou nos pênaltis vencendo o PSV da Holanda, assim como o Corinthians também já havia conseguido o mesmo trunfo da forma igualitária, também nos pênaltis conseguiu a vitória sobre o clube holandês. E aí, após o jogo, o Henrique falou abertamente a respeito do assunto, disse que conversou com o técnico Abel Braga, conversou também com o novo gerente de futebol do clube, o ex-técnico Paulo Autuori, e em especial com o presidente do Fluminense, o Pedro Abad. Expôs a situação, falou abertamente que quer deixar o Fluminense porque não tem mais garantias financeiras de que o clube irá conseguir pagá-lo em 2018, até porque ele é um dos orçamentos principais da equipe carioca. Então, envolvendo toda essa história, partia agora, né, do Henrique, a única dependência de forçar esta, entre aspas, saída, não é forçar, mas apenas deixar bem claro a situação dele em relação ao Corinthians e esse interesse de voltar ao futebol paulista. Então, toda essa novela agora será explicada por todos os personagens envolvidos para dar o tom definitivo de que Henrique Dourado está deixando o futebol carioca para voltar a São Paulo e jogar no Corinthians. Eu procuro, quando eu entro no campo, acabar esquecendo disso, né? É difícil, mas temos que esquecer e deixar com que as pessoas que estão à frente disso também, né, resolvam o quanto antes. Eu passei a minha vontade já para o Abel, para a diretoria, e espero que isso aconteça, né? É claro que o Fluminense também tem algumas dificuldades, né? Espero que se resolva o quanto antes, né? As pessoas que caberiam já a saber a minha vontade já sabem já. Só rapidinho, quando você fala espero que isso aconteça, é a transação? Exatamente, é que eles se resolvam o quanto antes. Existe uma possibilidade da saída, o agente do jogador tem trabalhado junto ao Fluminense e ao Corinthians, e é isso que nesse momento eu posso dizer, nada mais. Nosso contrato com o atleta diz que se tiver uma proposta de um certo valor, o Fluminense ou aceita a venda ou compra parte do outro parceiro. Então, se chegar uma proposta daquele valor, a gente não vai criar nenhum empecilho, não vamos ter nenhum tipo de atitude indevida com o atleta, que a gente respeita muito e gosta muito, e vamos encontrar uma saída negociada. Sempre lembrando que o Fluminense também tem seus interesses e eles têm que ser respeitados, obviamente, pelo investimento que fez e por ter vontade de contar com o atleta e eventualmente fazer a saída dele pela vontade dele. Agora, eu como treinador, eu prefiro não ter
um jogador que não tem vontade de ficar. Por melhor que ele tenha como dignidade, como caráter, e que é espetacular, mas um jogador que não está com vontade de ficar, pretende sair, eu prefiro não contar. Eu acho porque as pessoas vão passar, como já se passaram aqui, né? O último grande ídolo aqui foi o Fred, passou. E de repente surgiu outro, né? E daqui a pouco saiu Dourado, surgiu outro. E nós já estamos trabalhando dentro dessa possibilidade de ele sair. Então tá aí, palavras do técnico Abel Braga, também do presidente Pedro Abad, todos os envolvidos nessa história, nessa novela chamada Henrique Dourado. Portanto, deu para perceber que agora só falta alinhavar a forma de pagamento do Corinthians para o Fluminense. Aí sim o Henrique na próxima semana ser anunciado como o novo reforço do Corinthians, que também está de olho em outro, agora por enquanto momentaneamente, ex-jogador do Fluminense, o Gustavo Scarpa, que conseguiu na justiça a liberação do clube carioca. Ele tem uma liminar que lhe garante agora negociar com qualquer equipe do Brasil sem ser interpelado pelo Fluminense em um possível retorno. Portanto, é um jogador livre de mercado. Ele que estava negociando com o São Paulo. Aí eram os clubes que estavam fazendo toda essa negociação para justamente evitar esse imbróglio jurídico, né? Só que como o Scarpa conseguiu na justiça, então o São Paulo foi prejudicado nessa história, porque outras equipes que estavam com o pé no freio para não sofrer qualquer tipo de sanção futura voltaram à ativa para cima do Gustavo Scarpa. E uma dessas equipes, né? Aqui atrás o Palmeiras, que tinha saído do negócio lá atrás no começo do mês. O Palmeiras viu que a negociação não avançaria naquela troca de jogadores mais valores, né? Que foram oferecidos ao Fluminense. Como ele é um atleta livre de mercado, portanto, o Palmeiras voltou muito forte a carga para cima do Gustavo Scarpa, assim como o Atlético Mineiro com o suporte de um banco de investidores. Portanto, os dois clubes que estavam fora dessa disputa voltaram à ativa. O próprio Corinthians também tem interesse no jogador, estava justamente no aguardo da liberação judicial para ter o Gustavo Scarpa em pauta de mercado. Portanto, 4 equipes brigam diretamente pelo jogador. O Fluminense, por enquanto, não tem muito o que fazer, a não ser esperar a resolução desse caso para, evidentemente, recorrer na justiça e tentar ter de volta o meio-campista que foi o grande assistente do Campeonato Brasileiro do ano passado, senhores. Valeu, Facincani. Informações completas. Ouvimos o Dourado, o Autuori, o presidente do Fluminense, Pedro Abad, e também o técnico Abel Braga. É um cenário que dá para ter as duas perspectivas. O peso de um Dourado para um Corinthians e a situação de um Fluminense que começa o ano e só vê gente saindo. A situação, para mim, está absolutamente resolvida. Né? Tudo bem que eu não tenho dinheiro para assinar o cheque, não vou contratar ninguém. Mas o jogador vem a público e diz: eu quero sair, quero jogar no Corinthians, torço para a transação ser feita o mais rápido possível. Veio o técnico, no caso dele, o Abel Braga, e diz: não gosto de contar com um jogador insatisfeito, com um jogador que não quer ficar. Quer dizer, pode ir embora, já temos até substitutos, já estamos preparando um cenário para a saída do Dourado. O Fluminense, a gente sabe, está com uma crise financeira absurda. Todo mundo saindo, ganhando na justiça o direito de ficar livre e negociar contra o clube. Então é melhor vender o jogador, nem que seja pelo valor máximo ali estipulado em multa, do que de repente acabar ficando com o Pires na mão. No caso do Scarpa. O Fluminense corre o risco de perder o Scarpa, por exemplo, sem receber nada. Tinha proposta boa do São Paulo e agora possivelmente vai perder para algum clube. Não sei qual o clube brasileiro que vai ficar com o Scarpa, mas talvez o Fluminense não receba nada. Então é melhor o Fluminense nessa crise toda, vende logo. O Dourado é um jogador que para o Corinthians vai ser muito útil, perdeu o Jô. Então vai ser bom para o Corinthians, se recupera um centroavante de bom nível, artilheiro do brasileiro. Bom para o Fluminense, que vai ganhar um dinheiro, garante tirar um pouco da sua vida financeira. Bom para o jogador, bom para o Abel, bom para todo mundo. E nessa mesma velocidade a gente segue com o futebol. Gols da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Começou já a fase de mata-mata e na tela para você os grandes momentos. Em Araraquara, o Corinthians bateu o Sport nos pênaltis e avançou de fase. Logo aos 13 minutos, o Timão abriu o placar de falta com Fabrício Oia. Na etapa final, o Sport reagiu e conseguiu pênalti depois da bola bater no braço de João. Na cobrança, João Henrique empatou a partida. Com a vaga decidida nas penalidades, o Sport converteu apenas uma bola, enquanto o Corinthians teve 100% de aproveitamento e se garantiu na terceira fase da Copinha. Na próxima etapa, o Timão enfrenta a Ferroviária.